graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 8, a santificação. Amados, no tópico 1, o que é santificação, foi tratado o seguinte assunto: qual o propósito da santificação na vida do crente? E hoje, no tópico 2, liberto da natureza pecaminosa. Quando Saulo, o pecador, foi transformado em Paulo, o santo, todos os seus pecados passados foram perdoados. Teve um novo começo de vida, recebeu uma nova natureza e tornou-se uma nova criatura em Cristo. Uma coisa, porém, havia no novo Paulo que não havia se alterado. A velha natureza humana de Saulo ainda estava ativa na sua vida, não tendo sido suprimida. A velha natureza coexistia com a nova natureza. Em Romanos, no capítulo 7 e 8, Paulo testifica como a batalha diária que travava contra a velha natureza levou ao desespero, mas também escreve como conseguiu libertar-se do domínio da velha natureza. Examinaremos 4 passos para galgar a liberdade. Primeiro, reconheça a origem do problema e a solução. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Amados, o crente não deve se enganar, pensando que sua velha natureza pecaminosa será totalmente erradicada ou transformada enquanto viver aqui. Ela não perderá a sua força, mas um poder superior a domina. E ela perde, então, a sua influência. Amém? Embora a velha natureza nunca mude, o crente muda. Entenda isso. É importante que o crente reconheça a existência em si desta velha natureza, que quer sempre fazer a sua própria vontade, e saiba como obter o controle sobre ela. Note como Paulo reconhece este fato, lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 23 a 25. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo reconheceu que em si mesmo não tinha qualquer força para dominar a velha natureza que se lhe opunha. Quanto ao fazer a vontade de Deus, daí ele se volta para a fonte de poder divino, que o faria libertar-se. Segundo, não desanime. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. É estranho, porém verídico, amados, que a presença real e constante do Espírito Santo na vida do crente, às vezes, o faz sentir-se mais pecador do que justo. Porque o Espírito Santo é como uma luz que brilha com um fulgor nos compartimentos da vida há muito tempo abandonados ao descuido. Então, quando tais compartimentos são deixados no escuro, parece até que estão limpos, mas a luz do Espírito Santo revela toda a sujeira e imundícia que vai se acumulando ali. Quando o Espírito Santo convence de pecados o coração, o crente pode ser tentado a desanimar. Entenda, amados, talvez tenha sido ensinado que sua nova vida como crente seria de vitória constante. Então, desta maneira, seus fracassos e sua consciência perturbada o pode levar a duvidar da sua salvação. Ele precisa saber que ele é salvo, não pela guarda da lei, mas sim pelo fato de estar em Cristo, andando segundo o Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceiro, andar no Espírito. Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 ao 9. A fonte da santificação é o poder do Espírito Santo, mas somente a escolha ou o assentimento do crente pode libertar aquele poder. Amém? Então, alguns crentes pensam erroneamente que andar no Espírito é ser um robô espiritual, que é totalmente controlado por uma força divina sobrenatural. Isso está longe da realidade, amados, pois a natureza pecaminosa do homem nunca será erradicada nesta vida.
E o Espírito Santo nunca forçará o crente a ser justo contra a sua vontade. Amém? Ele mesmo deve escolher em retidão mediante o poder e a direção do Espírito Santo. Assim, uma vez salvo, o crente tem a oportunidade para glorificar a Deus diariamente, ao escolher seguir a direção do Espírito, ao invés de submeter-se às exigências maléficas da velha natureza pecaminosa. Por esta razão, Paulo lembra o crente da sua responsabilidade. Sua mente deve estar disposta a obedecer ao Espírito. Quanto mais ele se submete ao querer do Espírito Santo, mais experiente ele se tornará quanto ao encarar espiritualmente as situações da vida. Este estado do crente ter uma mente decidida a obedecer ao Espírito Santo é chamado andar no Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 8, diz: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quarto, não dar atenção à velha natureza. Romanos, no capítulo 8, versículo 10 ao 12. Paulo ilustra o relacionamento entre o crente e a velha natureza pecaminosa usando a figura de um escravo moribundo. Uma vez morto, o escravo já não está obrigado a servir o seu antigo senhor. Amém? Assim, o crente deve considerar-se morto para o pecado, o seu antigo senhor, mas vivo para Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Quando o antigo senhor, ou seja, aquela natureza pecaminosa, quer constranger o crente a prestar-lhe um serviço, o crente pode dizer com confiança: não posso fazer tal coisa, pois estou morto. Não sou obrigado a te servir mais. O crente que agora tem um novo Senhor, Cristo, deve esforçar-se para servir a este novo Senhor com toda fidelidade e constância. E para nós encerrarmos a aula de hoje, assim fazendo, ele não terá tempo nem interesse de voltar a servir a velha natureza. Romanos, no capítulo 8, verso 12. Amém? Na próxima aula, tópico 3, liberto dos maus pensamentos. Vamos tratar o seguinte assunto: o que Paulo quer dizer pela palavra fortalezas, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Amém, amados? Então, hoje nós vimos que nós temos um novo Senhor, Cristo Jesus. E ele nos deixou um desígnio de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que você possa usar esse material para pregar o evangelho, para ter conhecimento e ensinar seus parentes, amigos, a reconhecer o amor de Deus por eles. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixa ali a sua pergunta. Nós estaremos te respondendo. Se você observou, nós temos os comentários, temos o chat e nós temos um espaço para perguntas, tá? São 3 pontinhos agora que ficam ali à sua disposição. Não esquece de divulgar o canal e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.